Boa noite. Nós tivemos alguns problemas iniciais aqui, não podemos negar isso. Faz parte da tecnologia, faz parte das coisas que vão acontecendo com as redes, né? Nós tivemos a ausência hoje do reverendo Eliezer Neves, a doutora Ninita Lucena, ela teve uma dificuldadezinha agora no celular, mas se ela voltar será bem-vinda. Estamos aqui, professor Janilson Costa, pastor Jânio, e o reverendo José Rosa, pastor da Igreja Batista, mas também psicólogo, né? E nós vamos discutir algumas coisas sobre a importância da psicologia e da religião, ou então o aspecto psicológico e religioso frente à pandemia, né? Porque, como nós sabemos, as dificuldades são muitas, vão aparecendo dificuldades novas, desafios novos. Para nós que somos educadores, tem entrado aí o professor Marcos, meu colega de escola, nós enfrentamos aquela coisa de reinventar como educar, como ensinar, como lecionar. E aí o psicológico é atingido porque toda reclamação que a gente faz, justamente, né, honestamente, é de que a questão das nossas horas dobraram, triplicaram. A gente dá aula de manhã, de madrugada, de tarde à noite, toda hora que o aluno entrar lá no grupo, a gente está disposto a atender. E isso abala muito o emocional. Então, nós queremos passar a oportunidade para o Dr. José Rosa se apresentar, né? Porque ele agora está residindo em Fortaleza, mas já passou por nossa cidade, por Natal, que tive a honra, viu, José Rosa, de conhecer o senhor, irmã Sandra, e do senhor ter me dado a oportunidade de também ministrar lá no Seminário Batista, que até hoje estou por sua causa, né? Porque toda vez que eles lembram, ele lembra, não, quem convidou o Jânio foi o Zé Rosa. O Bessa lembra muito disso, né? Então, o senhor tem a oportunidade de se apresentar agora, tá bom? A doutora Ninita está voltando enquanto o senhor se apresenta. Pronto, entrei no. É um prazer, é um prazer estar com você hoje à noite aqui nessa live. Né? A nossa caminhada aí no RN foi muito bonita, muito agradável. Tive o privilégio de conhecer não só você, mas a sua família. Eu sou psicólogo, sou pastor da Igreja Batista Nacional aqui em Fortaleza. Já vai para 6 anos que nós estamos aqui. Estamos pensando agora em trabalhar mais alguns anos e sair daqui provavelmente aposentado, né? Certo. Pronto. Pastor Zé Rosa, por gentileza, fecha o microfone. Eu vou a oportunidade da doutora Ninita se apresentar, né? Ela também é nossa irmã em Cristo, mas ela é escritora, é psicóloga, é psicanalista e tem dado uma contribuição muito grande aqui no pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal Natal especialmente, né? Doutora Ninita, alguns minutos para a senhora se apresentar. Boa noite a todos, boa noite, pastor Zé Rosa, pastor Jânio, todos os ouvintes, que é um prazer imenso estar aqui, né? Sempre que a gente pode trazer uma palavra que acrescente alguma coisa, nessa época tão difícil, que é a época de pandemia, é um prazer imenso estar aqui, dando a minha pequena contribuição para este evento. Eu sou Ninita Lucena, né, que eu não disse quem é, mas o pastor já tinha dito. Eu sou a Ninita Lucena, pertenço à Igreja Metodista de Natal, onde nós temos também um trabalho realizado lá, a Clínica do Luto, é um trabalho voluntariado, somos 5 psicólogas, e a gente é terapia de grupo com pacientes enlutados, que eu sou especialista também em tanatologia, vida e morte, né, trabalho com pacientes enlutados. Olha, quem está saudando vocês é o professor Marcos, dizendo assim, boa noite, Rosa, boa noite também para a irmã Ninita. Muito obrigado, professor Marcos. E no momento oportuno você vai ter a chance aí de colocar suas perguntas no chat, né? Nós temos algumas perguntas que a gente pensou, pesquisou, elaborou, como se eu fosse aquele paciente de vocês, que em alguma área da vida, um professor, sabe,
ou um gari, ou um motorista de ônibus, passa por alguns transtornos emocionais diante da pandemia e de repente procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura um especialista da área e começa a fazer essa terapia, né? A ideia minha, doutor José Rosa, doutora Ninita, é que vocês respondam tanto o lado psicológico como religioso, se for preciso, no sentido de que a mesma pergunta, a primeira seja para os dois, a segunda seja para os dois. E aí, somatória desse conhecimento, dessa ajuda psicológica, possa abençoar vidas aqui. Tem chegado também a nossa irmã Aldeísa Leocádio, que é a esposa do reverendo Renato, tá? Então vamos começar. Na ordem aqui, perto mais de mim, está o Zé Rosa. Então, como sei que eu preciso de atendimento, pastor Zé Rosa, como psicólogo que o senhor é? Como eu sei, como eu percebo que cheguei aos limites emocionais e eu preciso de atendimento psicológico, ou seja, eu preciso de uma terapia. Vá que a sinalzinho lá apitou, né? Vá que despertou na minha mente, epa, eu sozinho venço, eu preciso de um psicólogo. Está com o senhor a palavra. Pastor, normalmente uma pessoa sozinha, talvez ela não consiga perceber a necessidade de ter um profissional para passar algumas orientações para ajudar. Mas existem alguns sintomas, algumas situações que precisam ser pontuadas e observadas pela pessoa e principalmente pela família. Por isso é muito importante a família fazer essas pequenas pontuações. Primeiro, alguns sintomas físicos, né, que manifesta, você estar atento a eles, né. Existe também aquela sensação de não pertencer a um lugar, né. Aqui é muito gostoso essa sensação de pertencer e também, ao primeiro momento, também pertencer e também ter um lugar. Então, isso é muito interessante também, quando a pessoa perde esse sentido, essa sensação de não pertencer aqui, eu não sou daqui, é um caso que também precisa parar para analisar e pensar. E outra coisa também, quando algum determinados sintomas, pastor, ele interfere no cotidiano. Porque nós temos uma agenda pronta, às vezes até no cerebral mesmo, e de repente essa agenda começa a ser atropelada e de repente eu percebo que alguma coisa está acontecendo que eu não gostaria que acontecesse. Outro sintoma também muito interessante são as dificuldades no relacionamento. Como estão os meus relacionamentos? Meu relacionamento na família, relacionamento com os meus amigos, relacionamento no trabalho, na escola, como eles estão? Eu estou conseguindo desenvolver, caminhar bem? Eu preciso também, é um sintoma também, a minha vida relacional, quando está sendo muito afetada, eu preciso pensar, né? E outra coisa também, quando a vida não segue após um trauma. Existem pessoas que a vida para, não consegue seguir. Ela sofre um trauma, sofre uma perda, como a Ninita trabalha com pessoas enlutadas, e deve enfrentar muito isso, a vida perde o sentido para a pessoa, ela tem uma perda, sofre, e de repente a vida para ela perde o sentido. Então isso realmente é um sintoma que precisa ser olhado com carinho. Outro sintoma também seria o desinteresse pelas coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, eu gostava de jogar bola, hoje eu não gosto mais. Eu gostava de sair com as amigas, agora eu não gosto mais, né? Gostava de, aos finais de semana, jantar com os amigos, tomar refrigerante. Ou seja, comer um cachorro quente ali na esquina, eu gostava de fazer isso, agora eu não gosto mais. Eu gostava de ler, agora perdi o interesse pela leitura. Então, existe uma série de manifestações que vai indicar, que vai apontar a necessidade de um profissional para ajudar. De repente, nem seja uma terapia, aquela coisa intensiva, mas um acolhimento e um redirecionamento. São alguns sintomas que a gente precisa analisar,
fazer uma autoanálise é muito difícil, mas que as pessoas que estão em torno, principalmente a família, observarem esses sintomas, essas manifestações. É muito comum também manchas no corpo aparecerem, as manchas vermelhas, às vezes roxa também, não machucou em lugar nenhum. É muito importante observar essas coisas. Agora, dificilmente, são poucas pessoas que conseguem observar e olhar para si mesmo e dizer, não, realmente eu estou passando por uma fase que eu preciso de um atendimento, de um acompanhamento, de um profissional da área da saúde emocional. Isso não é comum, não. Alguém sempre aponta, você precisa. Pastor, só complementando, a questão também da relação consigo mesmo e muitas vezes a negação. Às vezes a dor da alma é tão grande que a pessoa nega. E quando você nega, fica bem mais difícil, porque faz de conta, né? O faz de conta não leva a nada. Você tem que compreender, mas quando a pessoa está num momento de regressão, digamos, com a depressão, com um momento de regressão, dificilmente, é como uma criança pequena, né? Que dificilmente ela vai detectar. Então, a pessoa que está no estado regressivo muito grande, dificilmente ela vai detectar. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho, tanto com a pessoa como com a família, um trabalho de esclarecimento, para que a família também vá detectar, consiga detectar. E a família, os amigos, as pessoas que estão próximas. Porque quando a regressão é muito grande, às vezes fica meio cegecido, né? Às vezes a negação faz com que a pessoa não veja, não perceba, até para não procurar mesmo, porque a gente sabe que é um preconceito muito grande de procurar ajuda. Até por isso, a pessoa muitas vezes nega. E o importante é que ela tenha consciência disso daí, para poder ela dar para ela mesma uma abertura de procurar ajuda. Estou complementando, porque o pastor já falou tudo aí. Importante as colocações do Dr. José Rosa e doutora Nilídia completando, e já tem aqui alguém comentando, né? O professor Marcos está dizendo interessante a colocação de você, a Aldeísa colocando que foi muito bom, é muito bom participar de uma discussão tão relevante. Eu acho que nessa pandemia, nós que somos cristãos evangélicos, cristãos protestantes, não podemos deixar passar a oportunidade de orientar o nosso povo e aqueles que não são do rebanho, que são de outra, porque a doença emocional atinge a todos, né? Sobre os justos e injustos, sobre os bons e os maus, o sol se sempre. As doenças emocionais não vai escolher tipo de fé, o cara, o classe, né? Então, muito importante, eu fiz a doutora Nilídia colocando que a pessoa vai agredindo, não percebe. O pastor Zé Rosa coloca a importância da pessoa e da família, né? Para que a pessoa, quando não perceber, quando ela negacionismo de não estou doente, não preciso, que a Anitta falou, e aparecem essas dificuldades, né? Aí a família tem que estar ali ajudando para fazer perceber que a pessoa agora não tem interesse nem pelo cachorro quentezinho, vou ali, tanto que eu gosto de cachorro quente, não vou tal, só quero ficar em casa, quero me trancar, quero me isolar. Muito importante. Quais os sintomas, pastor José Rosa, doutor e doutora, vamos começar por ela agora, né? Quais seriam então os sintomas que podem indicar que essa pessoa precisa realmente buscar? O Zé Rosa já adiantou alguns, né? Se a senhora tiver mais alguma coisa a acrescentar, quais seriam esses sintomas assim, que talvez eu como a pessoa que esteja adoentada mentalmente, emocionalmente, não perceba, mas minha família, você precisa de um psicólogo, tá? Sem brincadeira, sem menosprezar o familiar, mas com seriedade, vamos procurar uma terapia. Quais seriam esses sintomas, além daqueles que o Dr. Zé Rosa já colocou? Vai depender, pastor, do grau que a pessoa está. Porque no caso de você estar num surto psicótico, lógico que ele perde o senso de realidade. Ele entra
nas alucinações, né? Ele é dos delírios, nas alucinações, e isso daí é muito visível para quem está de fora. Mas se a pessoa apresenta esse quadro mais leve, essa tristeza, essa perda de sentido da vida, esse desinteresse pela vida, como se diz, está no fundo do poço, está sem interesse aquelas simples coisas que a pessoa tinha interesse anteriormente, querer ficar em casa, não querer se relacionar, não querer papo com ninguém, querer ficar trancado, dormir demais ou dormir de menos, trocar a noite pelo dia, comer demais ou comer de menos, não ter cuidado até com asseio mesmo, com a questão de tomar banho. A pessoa perde o interesse pela vida. Entra no fundo do poço, perde o interesse pela vida. Dos casos mais graves, aí entra justamente os delírios e as alucinações, né? Sendo os dois pontos prioritários para um surto psicótico. Eu já atendi paciente com surto psicótico, que eu fiz um teste de realidade. Quando eu perguntei o nome dele, ele não sabia dizer. A data, o dia que era, ele não sabia dizer. Então, eu chamei a mãe e ele tinha acabado de sair daquele hospital lá perto do Bosque dos Namorados, aquele hospital psiquiátrico que tem lá. Ele tinha acabado de sair e eu aconselhei... O João Machado, né? Sim, o João Machado. Aí eu encaminhei para um psiquiatra, porque num caso muito grave assim, nós psicólogos não é o momento para atuação do psicólogo, tem que ir para o psiquiatra e tomar o medicamento para poder entrar no estado mais leve, para ter um acompanhamento concomitante à psiquiatria e à psicologia. Já nós entraremos nessa questão da psiquiatria, da psicologia, já entrar, mas foi bom mesmo a irmã antecipar. A irmã Sandra está colocando aqui como preconceito em relação ao psicólogo dificulta a busca de acompanhamento, é verdade. Tanto ao psicólogo e psicóloga, como também ao próprio paciente, né? Que ficam menosprezando, às vezes, isso é babaquice, isso é bobeira, sem colocar os pejorativos aqui. Mas vamos aqui o seguinte, eu passei por 2 momentos, precisei muitíssimo, bem no superlativo mesmo, de psicólogo. Um deles, os dois que estão aí, o psicólogo José Rosa e a psicóloga Ninita, conhecem muito bem, que é o Francisco, né? Francisco Rocha, né? José Rosa e Ninita, que foi pastor da Calvário. Rapaz, foi, assim, fundamental para a minha saída do fundo do poço emocional, né? E a outra, olha só, eu conhecia já o Francisco, então eu procurei por causa da afinidade, eu procurei porque sabia que ele ia entender o que estava passando, por coisas que ele já tinha passado, por coisas que eu tinha experiência com a psicologia. E a outra foi doutora Mara. Em 2 momentos diferentes eu procurei uma pessoa que eu conhecia e uma pessoa que eu não conhecia. A que eu conhecia por afinidade, doutor Francisco Rocha, e doutora Mara, que eu não conhecia porque eu sofri um problema de assalto com requinte de violência e a secretaria colocou ela à minha disposição. Então, a pergunta é para o doutor Zé Rosa. Existe algum meio, assim, afinidade ou indicação de se procurar um terapeuta, tem que escolher esse terapeuta, para não se escolher um que, de repente, a família ou o paciente não queria com ele, sabe? Tem essas coisas. Eu queria que o senhor explicasse isso, se puder, como escolher um terapeuta. Vamos lá, como escolher um terapeuta, né? Hoje nós temos profissionais e profissionais. Para você escolher um bom profissional, o primeiro passo é ter referências, né? Isso é fundamental. É ter referências, porque primeiro você pode... Uma das coisas mais importantes é você conversar com o seu médico. Acho que esse é o primeiro passo. Converse com o seu médico, peça a ele indicações que ele vai sugerir.
Converse com os amigos, aquelas pessoas que você gosta, aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Com certeza elas conhecem bons profissionais e vão contribuir para você, de uma maneira bem específica, né? Outra coisa também, procure as instituições, Universidade Federal, estaduais, as privadas mesmo, que tem um bom conceito, porque com certeza você vai encontrar bons profissionais. Algumas pessoas dão prioridades a profissionais evangélicos, mas nós temos psicólogos evangélicos também que não são bons profissionais. E temos bons profissionais no evangélico. Então, religião não é um critério para você escolher um bom profissional. Então, o primeiro passo, repito, é para conversar com o seu médico, conversar com pessoas amigas, pessoas que você confia, consultar as escolas de ensino da sua cidade. Com certeza você vai encontrar um ótimo profissional. Esse não vá na questão de preço, promoção, não, isso não pode ser considerado, porque a sua saúde emocional está em jogo. Um bom profissional não é fácil encontrar, mas se você seguir algumas orientações, alguns trâmites, com certeza você vai encontrar um excelente profissional que vai te ajudar a superar algumas dificuldades. Uma das formas, só complementando, uma das formas de esse profissional agrega valor à comunidade, existe algum trabalho, existe alguma coisa, porque quando você se torna muito conhecido, quando você agrega valor para os outros. As redes sociais estão aí. Qual é o posicionamento desse profissional? No sentido, existe palestras, existe roda de conversa, workshop. Como é que esse profissional de psicologia ou um psicanalista, ele está se tornando conhecido? Os meus pacientes vêm muito assim. Às vezes eu dou uma palestra e agrego valor para as pessoas. Então, sempre surge ali algum paciente. Ou então, indicação dos outros, de alguém que já foi meu paciente. Sempre o caminho é esse. Pessoas profissionais que você conhece, que agrega valor. Os vídeos também dão muito esse suporte, porque você se familiariza, antes até de você conhecer pessoalmente, você se familiariza com a forma de ser, com o potencial daquele profissional. O quanto de valor ele tem agregado para a comunidade. É verdade, doutora Ninita e doutor José Rosa, eles combinam nessa questão da escolha quando o José Rosa diz que devemos ter referências. Aí ele coloca conversa com médico, com amigo, e quando o doutor Ninita coloca que agregar valores à comunidade, significa aquilo que o José Rosa falou, que às vezes a gente escolhe porque é da religião B, da nossa, e de repente profissionais bons em todo lugar, né? Inclusive na nossa também tem profissionais que não são bons, porque não agregam valores, porque ninguém dá referência boa, né? Você vê, a minha experiência de precisar da psicologia foi para Francisco porque eu tinha afinidade, foi para a doutora Mara por indicação, e eu gostei dos dois. Foi momentos diferentes, foi momentos distintos, mesmo o Francisco não sendo mais da igreja, mas na verdade o que me diziam dele como psicólogo eram as melhores coisas possíveis, né? E doutora Mara, passado de 2 meses daquele assalto traumatizante, com requinte de crueldade e violência, ela foi dizendo, você já está por dentro naquele mesmo local, e eu dizendo, eu ainda não estou. E foi liberado, ficou o trauma, né? Então é importante, o professor Marcos coloca aqui que na pandemia apareceram doenças que talvez a gente nem tivesse, mas a pandemia nos deixou doente e trancado dentro de casa, né? E Sandra vai elogiar, Jânio, você, é importante o seu depoimento, parabenizo, porque nem todo mundo dá depoimento. Como é que eu só estou e o pessoal lá da igreja diz que homem de fé, e de repente foi para um psicólogo, podia ter ido para Deus, né? Mas nada, naquele momento Deus colocou
pelas duas figuras importantes na minha vida, que foi o Dr. Francisco Mara, como vocês também são para os vossos pacientes. Vamos para uma outra pergunta. A doutora Ninita, no início, já antecipou. Eu acho importante que ela continue aquele argumento da diferença quando precisa se enviar o paciente para um psiquiatra, ou vice-versa, o psiquiatra procura um profissional da psicologia. Qual a diferença, então, entre o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra? A senhora começa por causa completa, tá bom? Psicólogo, psicanalista e psiquiatra. Vamos lá. Vamos começar pelo psiquiatra, né? O psiquiatra, precisamente, ele tem que ser um médico. Tem que ter a formação de médico e ter feito residência, ter feito o treinamento, ter feito especialização em psiquiatria. E ele trata, tem muitos psiquiatras que são também terapeutas, que têm até o curso de psicanálise, mas quase sempre o psiquiatra, ele trata com um tratamento medicamentoso, né? O que nós, psicólogos, nós não podemos fazer isso. Então, ele vê o organismo, as necessidades orgânicas, digamos, o que é que falta no organismo para que se desencadeie uma depressão, a dopamina. Então, o medicamento, ele vem justamente repor o que falta no organismo para que o organismo reaja e possa minimizar, combater justamente esses sintomas que são próprios, como eu já falei, dos surtos psicóticos, são próprios dos pacientes psicóticos. Então, o psiquiatra é isso, ele é formado em medicina, ele trata com medicamento, ele vê a necessidade orgânica, ele repõe essa necessidade, muitas vezes ele faz a escuta, alguns fazem essa escuta, né? Agora vamos ver o psicólogo. O psicólogo é um profissional que trata de quê? Trata da mente, trata do comportamento, trata da dor da alma. Cada um na sua abordagem, que tem diversas abordagens, tem os tratamentos mais longos, que são a abordagem psicanalítica, tem os tratamentos bem mais curtos, TCC e outras abordagens, cada uma na sua abordagem, mas o fim é o mesmo. É o cuidado com o ser humano, que está em sofrimento. Então, trata mais este lado da dor da alma, né? Da dor da alma, do psíquico mesmo. E o psicanalista, Freud trabalhou, uma das marcas de Freud preponderantes foi o inconsciente. Ele trabalha o sujeito do inconsciente. Mas o que é isso, o sujeito do inconsciente? Nós temos o nosso consciente, que é bem pequenininho num mundo imenso do inconsciente, que é o não sabido, é o que eu não sei. O que eu recalquei, o nosso script de vida está formado mais ou menos até 7 anos. O resto é repetição. Então, o que eu não compreendi, o que eu não dei destino, o que eu não ressignifiquei, vai lá para o meu baúzinho, que é o inconsciente. E fica lá. Então, Freud trabalhou o sujeito do inconsciente. A psicanálise trabalha o sujeito do inconsciente. Não é um curso, como é um curso acadêmico, um curso como a psicologia, como a psiquiatria. É um curso que escolas que fazem essa formação, tem as escolas lacanianas, tem as escolas, a diversidade de escolas. É um curso de um período mais curto e mais longo. Por quê? 2 anos, digamos, de teoria, mas tem as análises, que são anos e anos de análise, as supervisões. Então, tem que ter todo um contexto para você trabalhar primeiro, porque faz análise, para trabalhar primeiro as suas demandas, para que não haja uma contra-transferência, para que a demanda do outro não venha me afetar. Então, a psicanálise trabalha o sujeito do inconsciente. É um tratamento bem mais longo e dizem que é mais caro, porque até pelo tempo, né? É isso aí, deu para entender? Tranquilo, doutora Ninita, eu vou até
dispensar o pastor Zé Rosa dessa daí, não porque ele não pudesse completar, ou, entendeu, da sua postura, é porque, pastor Zé Rosa, surgiu aqui uma pergunta que eu acho simples e ao mesmo tempo complexa, simples porque até eu gostaria de fazer essa, né? O Marcos está fazendo duas em uma. Ele está perguntando o seguinte: quando é que nós despertamos para procurar? O senhor falou isso no começo, dentro daquela pergunta, quando procurar um terapeuta, mas ele resolveu aqui complicar mais a vida da gente. Ele disse que tem traumas de infância e ele quer saber o seguinte: dores da alma, problemas que trouxe da infância ou da adolescência, não temos capacidade de superar certos traumas sozinhos. Então ele quer saber primeiro, doutor Zé Rosa, quando procurar o terapeuta, quando agora é o tempo, a hora, é agora, é daqui a um mês. Bem, o tempo. E a outra e os traumas de infância? Né? É sobre isso que ele quer saber. Que ele diz que não pode sozinho, claro, quando procurar, e os traumas de infância e adolescência. O senhor... Vamos por etapas aqui, né? Quando ele pergunta quando eu devo procurar, qual a hora que eu devo procurar um profissional para minha saúde mental. Existem algumas coisas muito simples, viu, Marcos, que você pode observar. Normalmente eu sempre oriento as pessoas: olha, antes de um psiquiatra, bata na porta de um psicólogo primeiro. Eu sempre faço essa orientação: bata na porta de um psicólogo primeiro, de um psicanalista primeiro, para depois você ir para o psiquiatra. Não. Então, existem algumas coisas muito simples, viu, Márcio, que você pode começar a observar. Primeira, né, emoções intensas, né? Como eu tenho lidado com as minhas emoções, aquelas disparadas, o coração parece que vai sair pela boca, as emoções são fortes. Eu preciso pensar nisso. Como estão as minhas emoções? Elas estão intensas demais, além daquilo que eu estou acostumado a viver, vivenciar, experienciar, elas estão além do que eu posso considerar normal. Então, isso é um sinal para a gente, né? Segundo, você tem pensamento fixo em traumas que você já viveu, seja um acidente de automóvel, de moto, a perda de um amigo, e como está os seus pensamentos? Está pensando muito naquilo que tem possibilidade de dar errado, que você não vai conseguir? Como é que está a sua cabeça? Você está pensando muito nisso? Está muito fixado nessas ideias? Então, também um sinal que você precisa estar na hora de pensar, né? Outro sintoma muito interessante, viu, Marcos, que é a motivação. Né? O que é que motivava você que hoje não motiva mais? Está desmotivado com alguma coisa, desanimado, pensamentos que você nunca teve, e a motivação para fazer, para trabalhar, para estudar, para estar com a família? Como é que está? Está querendo ficar sozinho a maior parte do tempo? É um sinal que está na hora de começar a pensar em alguém, né? Outro sintoma também interessante, Marcos, é o humor. Né? Tem variado muito. Você está, às vezes, humorado, de repente aquele humor acaba, você já fica mal-humorado, fica chateado, aborrecido com alguma coisa. Às vezes uma brincadeira simples que as pessoas estavam acostumadas a fazer com você, de repente você já fica chateado, já perde o humor. Então, é também um caso a pensar. Outra manifestação também, o trabalho. Como é que você está no trabalho? Está rendendo o que você sempre rendeu? É um trabalho que te realiza, que te satisfaz, que te deixa bem? É um caso também a pensar se você não está mais produzindo, o rendimento diminuiu. É um caso também a pensar. E mais um aqui para a gente encerrar: as minhas relações, como é que estão? Eu estou com dificuldade de relacionar, conhecer novas pessoas, bater papo com os velhos amigos. Como é que está a minha relação ou as minhas relações? Então, quando essas coisas começam a surgir,
a gente começa a perceber, começa a analisar que alguma coisa não está legal. Isso quer dizer que é um momento apropriado para eu procurar alguém para conversar. Às vezes nem precisa ser um psicólogo, um amigo, para sentar e bater um papo e pedir a ele, olha, diga o que você está vendo. Olhe para mim e diga o que você está vendo. E abre o coração, deixa a coisa fluir. Mas é muito importante quando essas coisas começarem a acontecer, eu preciso começar a pensar, alguma coisa está acontecendo comigo e essa coisa não é aqui fora, é lá dentro. Essa coisa é dentro, então eu preciso de alguém para conversar e me ajudar. Com relação aos traumas e as dores, os problemas lá da infância, da adolescência, é realmente um desafio para todos nós, né? E existem alguns que aquela velha história, o tempo resolve. Não, algumas coisas o tempo não resolve. Não resolve. Eu preciso de, no mínimo, escuta. Eu preciso ser escutado, eu preciso ser acolhido, eu preciso de um processo mais, às vezes, demorado, mas sozinho existem algumas coisas que nós não vamos conseguir nos livrar dela. Não tem jeito, né? E existem algumas coisas que nos deixam uma afetação muito grande, nos afetam de uma maneira negativa muito grande. Eu não consigo me livrar disso sozinho. Aí um bom profissional te ajudará muito nesse aspecto, né? Não precisa carregar fardo sozinho, não. Tem alguém que quer carregar esse fardo para você. Muito bem colocado. Isso aí, pastor Zé Rosa e doutor psicólogo, é interessante que Marcos é quem faz a pergunta e tem mais pessoas nos assistindo e vai servir muito essas colocações, essas orientações. Nós precisamos desse profissional. O tempo de pandemia tem trazido muitas fobias, tem trazido medo, insegurança, e quem tiver a bênção de Deus de ter um psicólogo para lhe acompanhar é muito importante. Mas tem daquelas pessoas que acham ela quem decide desistir, né? E eu digo isso porque a experiência com o doutor Amar foi interessante. Quando fez 2 meses que eu estava com ela disse ainda tem mais tempo. Quer desistir agora, chegar para o secretário e dizer que quer voltar para a sala de aula? Aí eu disse, eu só faço isso com sua ajuda. Mas ela deixou democraticamente a liberdade, a minha autonomia. Mas tem pessoas que desistem. Eu quero perguntar para a doutora Ninita, acontece isso mesmo? Não sei diretamente a sua experiência como psicóloga, mas no contexto do universo mais abrangente, tem paciente que diz assim, doutor, eu quero mais vir aqui não, eu já estou bom, e às vezes nem está. Mas pode ser que esteja, mas às vezes nem está. Acontece isso? Acontece. Às vezes é porque realmente tem uma pequena melhora e acha que está bem, né? Mas muitas vezes é mecanismo de defesa que está usando para não enfrentar seus monstrinhos, né? Não enfrentar a sua realidade. É uma negação para não enfrentar a sua realidade. Muitos pacientes, quando eles estão muito fragilizados, se eles não tiverem um suporte para os conduzir até o psicólogo, até o profissional, eles não vêm. Pronto, eu tenho um paciente que ele estava muito fragilizado e ele só vem se vier acompanhado. Muitas vezes o familiar não pode e ele não... Porque a pessoa com depressão, ela não quer papo com ninguém, não. Ela não quer sair de casa, ela não quer enfrentar a realidade, ela quer o quê? Ela quer estar trancada sozinha, ela quer ficar sozinha, ela quer... não quer nem se cuidar, porque ela não se enxerga como pessoa. É como se fosse um morto-vivo, né? É como se fosse um vivo morto. É como se fosse um vivo morto que não tem mais sentido a sua vida. Como é que ele vai sair, ter energia, está totalmente desenergizado, como é que ele vai ter energia de sair à procura de um profissional? Tem que ter pessoas, familiares, amigos, que o conduza até o profissional. Muitas vezes ele não vai também por falta desse suporte. Muitas vezes ele não vai porque ele não quer se defrontar com ninguém,
com ninguém, nem com psicólogo, nem com ninguém. Ele não quer, ele quer ficar no mundinho dele. E é difícil, viu, pastor? Quando a pessoa está no estado de regressão muito grande, muito fragilizado, ele não tem disponibilidade nem para se cuidar, porque ele não está se amando, ele não está se enxergando como pessoa. É por aí. E muitos desistem no meio do caminho, antes mesmo de receber os benefícios, eles desistem. Eu sei. Doutor Zé Rosa, Marcos está fazendo muitas colocações. Muito obrigado, professor Marcos, por sua participação. E ele está se dirigindo ali como pastor, mas é o senhor também. E ele vamos transformar isso agora em doutor Zé Rosa mesmo, que a verdade é essa agora. Ele perdeu o pai, como você está lendo aí, meu pai, subitamente. E na adolescência, meu irmão mais velho. Me faltou uma figura masculina quando mais precisei. Para me orientar em todos os sentidos, me senti sozinho. Mesmo com pouca idade, tá sozinho de tudo, né? Se sentiu sozinho de tudo. Errando e acertando. Mas trago esses traumas familiares. O luto em si, né? Porque ele teve perdas aí, não é, reverendo Zé Rosa? Então o senhor como psicólogo, essas perdas, esses traumas, essa substituição, né? Que ele pensa assim, eu não tinha uma referência masculina. Então, o que seria então em relação para ele, para outras pessoas que devem nos assistir agora ou depois no meu canal Janilson King, a perda que deixa o trauma, pai, irmão, né, e luto, e essa substituição desses dois seres masculinos. Está com o senhor, doutor Zé Rosa. Substituir é muito difícil. É muito difícil se você substituir a presença masculina quando se refere à figura do pai. Como também é impossível substituir a figura feminina quando se trata da mãe, se trata do irmão. É muito difícil. Muito difícil mesmo, talvez seja até impossível fazer essa substituição. Mas o primeiro passo eu entendo que seria talvez não tão fácil, é a aceitação. Né? Precisa pensar e todos nós estamos sujeitos a vivenciar isso, eu preciso aceitar isso e também viver o luto. Né? Talvez o Marcos ele não conseguiu viver o luto devido a pouca idade, ainda ser uma criança, não conseguiu viver o luto. Então, isso é muito importante na vida de uma pessoa, viver o luto da melhor maneira possível. Tem vontade de chorar, até hoje, Marcos, se em algum momento você tiver vontade de chorar, você tem que chorar. Você não precisa esconder de ninguém, você tem o direito de chorar, de gemer, de repente viver o luto, você vai se sentir melhor. Agora, ter um substituto, não. E hoje você sente falta de uma presença masculina no passado. Talvez hoje não faça tanta falta a você, porque agora você já é um homem adulto, a vida já te dá outro sentido, outros significados. Mas o grande desafio, o importante é você olhar não para o que você perdeu, mas olhar para o que você tem, né? E valorizar o que você tem, porque a gente às vezes tem um sentido de valorizar muito o que nós perdemos e esquecer daquilo que nós temos. Hoje você deve ter pessoas que estão ao seu redor, pessoas que te amam, pessoas que cuidam de você, pessoas que amam você de verdade, que se preocupam com você. Então, o primeiro passo agora também é muito importante você olhar para aquilo que você tem, os amigos que você tem agora, as amigas que você tem, a família que você tem, e valorizar isso. E o luto, você ainda pode viver esse luto, caso você não viver. Tá bom? Um abraço.
Só complementando a questão do luto. O luto é um processo normal. Todos nós temos que viver o nosso luto, né? É um processo normal. Só que o luto, quando Freud escreveu Luto e Melancolia, ele diz que o luto é um processo normal. O tempo é de cada um. O tempo de viver o seu luto é de cada um. Mas quando esse luto não é vivenciado, quando essa dor não é ressignificada, ele pode se transformar num luto patológico. E como ele é acumulativo, se eu não viver meu luto aqui, eu vou deslocar meu luto para o próximo luto, e assim o luto vai ficando muito mais forte, muito mais intenso, cada luto que eu tiver. Por isso que é essencial que não é assim, categoricamente, passar pelas 5 fases do luto, descrito por alguns autores, por doutora Elizabeth Kubler-Ross, que ela trabalha a negação, depois a raiva, depois a barganha, depois a depressão, que não é uma depressão, é um estado depressivo, e depois a aceitação. Então, não é isso daí. Eu faço uma analogia do luto com a borboleta no casulo. A borboleta tem que passar aquela fase no casulo com a lagarta para poder ela virar borboleta. Se o luto é atropelado, ou se ele não é ressignificado, a borboleta não vai sair pronta, né? E vai acumular as dores subsequentes. Tem muita gente que não vivenciou esse luto. Nos próximos lutos, eles serão muito mais intensos. Só uma contribuição, assim, nessa questão da necessidade do luto ser vivenciado e ressignificado. Com certeza. O Marcos responde para o doutor Zé Rosa e para a doutora Ninita, quando se fala, pode chorar, Marcos, pode chorar. É verdade, liberada a alma, ele diz assim, sou chorão, doutor Zé Rosa, não tenho vergonha, lava a alma e choro para mim a libertação. Muito bem, Marcos. Eu quero apresentar também, está nos assistindo o reverendo Ricardo Henrique, e Ricardo Henrique está fazendo uma pergunta que irmã Nini começa, depois passa para Vera Rosa, os dois psicólogos que estamos hoje ouvindo e aprendendo. Em nossas comunidades existem muitas pessoas feridas na alma, quer dizer, em nossas igrejas, né? Muitas pessoas feridas na alma. Como ser uma igreja terapêutica quando esta mesma comunidade não oportuniza espaço para essa abertura, os gritos da alma? Muito boa pergunta do pastor Ricardo Henrique. Então, começando por você, doutora Ninita. O grito da alma é uma dor tão intensa que palavras não descrevem, né? Muitas vezes a gente não consegue botar para fora. É essencial que haja uma terapia, um direcionamento para uma ressignificação dessa dor. E um dos caminhos é a fala, né? As formações do inconsciente estão aí, muitas vezes elas saem nos sonhos, nos xistos, nos atos falhos, vai saindo nas formações do inconsciente, mas é necessário que haja uma escuta, que haja um cuidado, que a pessoa que está com esta dor da alma se disponha a procurar alguém que o escute, porque é através da fala que você vai ressignificar, que você vai simbolizar a sua dor, porque senão ela vai ficar lá fazendo um estrago grande, vai fazer um estrago no corpo, né? Vai fazer um estrago no corpo, vai fazer um estrago no psíquico e você vai adoecer. Então é necessário que haja um trabalho. Eu tenho um trabalho na minha igreja, nós temos a clínica do luto lá, e eu tenho um trabalho de atendimento na minha igreja, eu não estou agora por causa da pandemia, onde vários casos nós temos tido retornos maravilhosos só por essa escuta. Um trabalho de escuta é essencial, um trabalho de cuidado é essencial. Um profissional que esteja junto é essencial. Muito bem lembrado, eu vou passar para o Zé Rosa. Só lembrando, pastor Zé Rosa, um detalhe. Quando eu fui pastor do desafio tremendo, eu substituí o fundador, né? O pastor Zé Rosa, que Ninita conviveu muito tempo, muitos anos, né? O pastor Zé Rosa, pastor do Maresc, né, Diógenes. E quando ele foi chamado pelo Senhor, eu fui substituir em uma responsabilidade muito grande. Ele era novinho, cerca de 25, 30 anos.
E isso surgiu numa das conversões lá, uma psicóloga, a doutora Valéria Queiroz. E um dia eu chamei ela e disse, nós estamos cheios de dramas. Eu preciso de você atendendo aqui. Você pode? Vamos traçar um dia o gabinete pastoral, outro dia a psicológica. Você topa isso? Aceita o desafio? Aceita. E ela atendeu durante anos ali, né? Eu acho importante esse espaço. Creio que o doutor Zé vai colaborar bem com a resposta da Ninita. Pastor Zé, com o senhor. Pastor Ricardo, né? Excelente pergunta que você fez. Não sei se vou conseguir responder tão bem como a Ninita respondeu, mas vamos conversar um pouco sobre isso, né? Primeiro, pastor Ricardo, a igreja, ela é um grupo terapêutico. É maravilhoso. Pastor, quando você reúne um grupo para orar, né, e cria espaço para pessoas conversar sobre as suas aflições, sobre as suas lutas, suas dificuldades, e essas pessoas conseguem fazer isso com um coração quebrantado e transparente. Logo em seguida, o grupo impõe as mãos sobre essa pessoa e ora com ela. Pastor, isso é terapêutico. Isso é terapia. Isso é maravilhoso. Isso é terapia de grupo. Isso é maravilhoso. Quando nós conversamos com as pessoas, sentamos com elas e elas começam a abrir o coração para nós, confessar, com pessoas que ela consegue construir um relacionamento tão saudável, tamanha confiança que uns conseguem confessar pecados uns para os outros. Coisa que ela nunca falou para ninguém, ela consegue chegar naquele pequeno, naquele microgrupo e conversar sobre isso. E a gente ouve, as demais pessoas ouvem, pondera no coração, traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, abre o Evangelho, cita textos do Evangelho para essa pessoa e depois se abraçam, oram juntos. Pastor, isso é terapêutico. Isso é igreja terapêutica. Agora, pastor, existem algumas coisas, pastor Ricardo, que a igreja não vai conseguir trazer um consolo, porque ela não tem ferramentas para isso. Por isso é muito importante a igreja ter uma equipe multidisciplinar, onde você, como pastor, aquilo que você percebe que você não vai conseguir contribuir de uma maneira satisfatória, você chama, encaminhe para uma pessoa que você sabe que vai trazer realmente acolhimento e melhor qualidade de vida para essa pessoa. Então, a igreja em si, pastor, ela é um grupo terapêutico. Não tem como negar isso. Ela é um grupo terapêutico e deve focar, trabalhar nisso, chegar na comunidade e se apresentar como um grupo que acolhe, que abraça. E a igreja ela começa a ser acolhedora quando ela tem na porta do templo algumas pessoas para recepcionar. Quando a pessoa chega, ela vai com um sorriso, recebe na porta, procura uma cadeira confortável e aponta para a pessoa, sente aqui. E essa pessoa, ela também é acolhida e, muito importante, quando a pessoa é chamada pelo nome. Não apenas número, mas nome. Porque os templos evangélicos têm um problema seríssimo. Nós conhecemos as pessoas pela nuca, né? Então, isso já é um problema seríssimo no nosso meio. Mas, por outro lado, existe esse acolhimento. E tem a terapia musical também, a musicoterapia, né? Que a pessoa chega, ela levanta os braços, ela levanta a mão, ela
algumas igrejas chegam até a pular, dançar e bater palma, é uma coisa maravilhosa. Isso também é uma ação terapêutica, pastor. É uma ação terapêutica. Chama a pessoa à frente, vem aqui à frente, quero orar com você, e a pessoa vai, aí de repente vai alguém, que um membro da igreja, vai abraçado com essa pessoa. Isso é terapia, isso é terapêutico. Portanto, pastor, a igreja é um grupo terapêutico maravilhoso, principalmente quando ela vive o evangelho de Jesus Cristo. É maravilhosa. Por isso, a igreja tem um papel muito grande na comunidade onde ela está inserida, porque ela tem todas as condições para ser um grupo terapêutico que passa longe, 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 muito longe das nossas clínicas, né? Passa longe delas, porque ela faz um trabalho terapêutico maravilhoso. Viu, pastor Ricardo? Você possa ser aí uma referência. É verdade. Muito boa pergunta, muito boas colocações dos dois psicólogos que também trabalham nas igrejas, metodista e batista. Hoje a gente está aqui um trio maravilhoso, né? Um presbiteriano, um batista e um metodista. Estava um pentecostal que, na verdade, na próxima ele participa, que é o reverendo Eliezer, que é psicanalista. Só faltou um discípulo de Jesus aí, o resto está aí. Né? O resto está aí, Só faltou um crente, o resto está É verdade. Meu caro Zé, eu vou começar com você. Ninita completa a pergunta aqui que eu tenho. Alguém pergunta, minha família fala que psicólogo é coisa pra gente louca e que depressão é falta de Deus. Como na família eu vou convencê-la, essa pessoa, né? Como convencê-la de que eu realmente preciso de um tratamento? Pode ser católico, umbandista, protestante, tem aqueles fanáticos dentro da religião, né? Não, isso aí não, isso aí é porque não está obedecendo os orixás, isso aí é porque você está desobedecendo a Deus, isso aí é porque Nossa Senhora pediu uma coisa e você não fez. Mas na verdade é uma depressão que pode acontecer com qualquer um, e aí leva para o campo religioso, já que o nosso tema é o psicólogo, o aspecto psicológico e o religioso é importante, mas sem exagero, né? Sem fanatismo, sem fugir da realidade dos pés no chão. Eu pergunto para o pastor Zé Rosa, o que fazer então com a pessoa que está sentindo que deve se tratar de uma depressão? E a família diz, não, isso aí é falta de Deus. Como resolver isso, Zé Rosa? Olha, é uma expressão típica de uma pessoa adoecida pela religiosidade, né? Ela está num outro espaço, num outro patamar de espiritualidade. Ela já está adoecida pela religião, ela esqueceu o evangelho, porque nós temos vários casos de personagens bíblicos que enfrentaram situações desse tipo. Você tem o próprio Eliseu, né? Lá na caverna, nossa, olha a lamentação dele, Senhor, eu quero morrer porque estou sozinho, uma alta comiseração. Então você percebe que é realmente um discurso totalmente distorcido, doentio, né? Agora é interessante a gente pensar também na emancipação do ser, né? Se esse cidadão ele é emancipado, ele não percebe que precisa tem clareza que precisa de um tratamento, ele não precisa estar ouvindo ninguém, ele é emancipado. Então ele tem autonomia para fazer aquilo que ele achar que é entender que é o melhor para ele, né? Sem ninguém convencer do tratamento. Agora, se ele não é emancipado, né, ele tem órgãos que vão defender a causa dele, que vai encaminhar para isso. Se ele é dono de uma escola pública, essa escola tem uma equipe multidisciplinar que vai orientar essa criança, adolescente, que vai orientar os pais, porque é o direito dele ter saúde. A criança, não é dos pais ter saúde, inclusive a saúde emocional, não é o direito do pai, é o direito da criança. Então, eles têm os órgãos que vão cuidar dessa criança se ela
quando no caso de criança e adolescente. Quando adulto, não, ele é emancipado, tem que fazer isso, né? E ter saúde, inclusive saúde emocional, é um direito também da criança e do adolescente. Com relação ao discurso da família, psicólogo é coisa de doido e depressão é falta de Deus, não, isso é um discurso totalmente contra a ciência, totalmente contra a ciência, não tem sentido, é um discurso antigo que deve, em pouco tempo, deixar de existir, porque a pandemia, o isolamento social, ele nos trouxe à tona um número de doenças que a gente até então desconhecia, e algumas se aceleraram e brotaram como semente do chão. Então é um discurso que está aos poucos se perdendo, e a força, cada dia que passa, se perde mais. Graças a Deus por isso. Doutora Ninita, uma pergunta chama a outra. Uma estrutura familiar pode evitar um transtorno mental? Eu já acrescento, uma estrutura familiar de uma religiosidade diferente do que Zé Rosa falou, uma religiosidade equilibrada, não essa aí que o doutor Zé Rosa falou com muita precisão, aquela que sabe, é contra a ciência. Uma família estruturada, de uma boa estrutura familiar, pode evitar transtorno mental? Liga o seu microfone. Pronto. Está me ouvindo, né? Pode sim, pastor Jânio, porque existe um gatilho, né? A pessoa pode ter um traço de hereditariedade de problema mental, e isso nunca detonar se não houver um gatilho. Sempre há um gatilho. Às vezes a depressão surge sem nada, mas quase sempre há um gatilho, digamos, uma perda muito grande de um ente querido. Uma perda de emprego. Perda é um negócio que mexe muito com o ser humano, né? Então, nós não estamos preparados para perder. Ninguém está preparado para perder. Nós criamos laços com as pessoas, nós criamos laços com as coisas. E esses laços que nós criamos, quando eles são quebrados, dói muito. Aí é a questão da dor da alma. Mas uma família estruturada, uma família que... Voltamos lá para o complexo de Édipo, né? A estruturação do sujeito é efetivada lá no complexo de Édipo. Quer dizer, esses pontos principais, essa época principal, se ela não for vivenciada a contento, pode ocasionar problemas a posteriori. Digamos, mas uma família estruturada, uma criança que foi criada com amor, numa família estruturada, atendendo às suas necessidades essenciais, é bem mais difícil dela ter um desencadear de um problema psicótico. Agora, eu quero fazer só um gancho aí com essa questão que o pastor José Rosa falou, da questão do preconceito com o psicólogo. Cabe a quem de conscientizar, de ensinar as pessoas quais as funções do psicólogo. Se nós psicólogos, nós fizermos isso com palestras, com materiais que a gente distribua, com o shopping, as pessoas vão ficar bem mais esclarecidas, e as famílias, porque uma família doente gera um casal doente gera um filho doente. A gente observa muito que os quadros da família são repetidos nos filhos. Eu conheço uma família que a mãe é hipocondríaca, as filhas também são. Então, há muita repetição, a questão da repetição de quadros, porque também é aprendido. Tem a parte hereditária, mas também é aprendido. São comportamentos aprendidos. Então, é necessário trabalhar não só o sujeito individualmente, mas é necessário trabalhar as famílias com campanhas, com esclarecimentos, com o ensino mesmo. É essencial isso daí, porque uma família ajustada,
lógico que é menos possibilidade de de um adoecimento psíquico. Quantos adoecimentos psíquicos poderiam ser evitados se houvesse o cuidado, né? Se houvesse o cuidado da família, se houvesse o cuidado da igreja, se houvesse o cuidado social, se houvesse realmente isso daí, é essencial. Esse cuidado é essencial, essa estrutura familiar, porque a família é a base de tudo, né? É a base da estrutura, da estrutura psíquica. Que bom, que bom. Nós estamos já com 1h15, né? Vamos ver se a gente caminha até 21h20 ou 21h30, vamos ver. Porque nós chegamos ainda no final das perguntas e estão surgindo outras, né? O pastor Ricardo está elogiando muito vocês dois, né? Porque, por sinal, está sendo muito boa as respostas, as orientações, né? E ele está dizendo o seguinte: excelente resposta do doutora Ninita e do doutor José Rosa, que contribuiu para fortalecer daquilo que eu creio e tento viver no meu ministério, concernente às comunidades terapêuticas, né? E ele coloca aqui também que eu tenho contribuído com as lives e tal, tudo para a glória de Deus. E Marcos dirige uma pergunta para o reverendo José Rosa, que também é psicólogo. Eu vou deixar o senhor fazer essa anotação em algum canto aí para o final, porque senão eu saio do meu roteiro aqui. Mas fique despreocupado, Marcos, que nem que seja no finalzinho eu vou lembrar disso aí, eu e o Zé Rosa. Qual a diferença, então, doutora Ninita e o Zé Rosa completa? Qual a diferença entre a ansiedade e aquelas situações de cotidiano que às vezes eu mesmo fico pensando no psique, na minha mente, se eu estou ansioso ou se eu estou preocupado para cumprir obrigações. E aí aquele cumprimento das obrigações chama-se responsabilidade. Mas que isso pode também, diante de de um exagero, de uma demasia, se transformar numa ansiedade. Então, o que a senhora, como psicóloga, poderia dizer sobre a diferença entre ansiedade e preocupações do cotidiano? Preocupação é uma ocupação prévia, né? Que não é saudável, mas todos nós, seres humanos, nós temos que nos preocupar com o nosso dia a dia, com nossos afazeres. É o quanto. O que vai diferenciar é o quanto. Eu estar preocupada com algo que eu tenho que realizar é normal. Se eu exagero essa preocupação e ela é direcionada para o futuro, para o amanhã, para o que eu não sei nem se vai acontecer, eu não sei nem se vai acontecer. Eu sofro antecipado. Minha mãe dizia que era igual peru, que morria de véspera. Eu sofro antecipadamente, quer dizer, aí eu gero um quadro de ansiedade, que é esse sofrimento antecipado. Quando a depressão está radicada no passado, é a preocupação excessiva com Seu microfone está fechado, pastor. Estamos congelados aí com a imagem, a conexão da doutora Ninita. Pastor Zé Rosa, pode completar isso aí sobre a preocupação natural da ansiedade? Se ela voltar, ela retoma. No passado, por com que eu não sei nem se vai acontecer. Voltou. Conexão. Quer completar ou quer que eu faça mais alguma colocação? Está fechado. Conclua o pensamento da senhora, fique à vontade. Sim, é isso aí. É isso, a preocupação é normal. Todo mundo se preocupa. Quem não quiser se preocupar, vai morar na cidade de pé junto, né? Só quem já morreu que não se preocupa. Mas quem estiver vivo, vai se preocupar sim, vai porque faz parte da responsabilidade. Agora, é o quanto de preocupação. É o quanto e o tempo da preocupação. A ansiedade é uma preocupação sem fundamentação, porque é uma coisa que nem eu não sei nem se vai acontecer. O ontem não me pertence, o amanhã não me pertence. O que me pertence é o hoje, que é o meu maior presente. Então, eu vou me preocupar só com o que eu tenho que fazer. Não uma preocupação exagerada que vai me tirar
me causar, me gerar intranquilidade, mas uma preocupação responsável. Então a diferença é essa. E aí, doutora Ninita, a gente lembra da perfeitíssima clínica livre que Jesus falou sobre não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, que é a vez de comer, de beber, de vestir. Não que ele estivesse dizendo que vocês fossem responsáveis, não fossem trabalhar para cair o maná do céu no tempo da graça, mas que a gente colocasse tudo na dependência do Pai, né? Reverendo Zé Rosa, como psicólogo, queria contar alguma coisa a respeito dessa diferenciação entre a ansiedade e as preocupações naturais. Pastor, as preocupações são aquelas coisas que estão mais focadas dentro da minha cabeça, né? Aquilo que está na minha cabeça, aquilo que me move, aquilo que me faz mobilizar e agir. Já a ansiedade é uma coisa mais visceral, né? Aquilo que nós podemos sentir através dos nossos corpos. Agora, tanto a ansiedade, tanto quanto a preocupação, elas são fundamentais na vida, elas são essenciais na vida. O que nós temos que parar para pensar, na realidade, é a intensidade dessa preocupação e a intensidade dessa ansiedade. Vamos pegar um exemplo assim bem simples, né? Por exemplo, você se organizou 5 anos para uma viagem dos sonhos, né? Aí você vai viajar, o seu voo é às 3 horas da madrugada. É muito comum hoje viajar de madrugada, mas você vai passar 15 dias ou 30 dias nos Alpes suíços, né? E o seu voo sai às 3 horas da manhã. O que vai acontecer com você, pastor? Você vai, uma preocupação e ansiedade vão tomar conta de você. Primeiro, a preocupação, o que colocar nessa mala? Eu preciso fazer essa mala, eu preciso sair mais cedo do trabalho, eu preciso chegar em casa mais cedo, eu preciso fazer mala, eu preciso levar isso. Então, é uma preocupação que é legal. A ansiedade, pastor, eu duvido que você vai conseguir chegar em casa, tomar banho, jantar e deitar e dormir, sabendo que você tem um voo às 3 horas da manhã para fazer a viagem dos sonhos, que é passar um mês nos Alpes suíços, como se for assim, né? Eu duvido, pastor, que você vai conseguir deitar 10h30 da noite e dormir aquele sono REM, profundo, de alguém tirar a cama e você continuar dormindo. Eu duvido, não vai. Isso é ansiedade, uma mistura de ansiedade e preocupação que faz parte, que é inerente ao ser humano. O que eu preciso pensar na diferença entre um e outro, pensar nas duas, é a intensidade que eu vivo isso. Agora, essa ansiedade e essas preocupações que fazem parte do nosso dia a dia, que nos faz a adrenalina subir, o coração bater mais forte, disparar. Isso é maravilhoso, isso é gostoso, isso faz parte de um pacote chamado gente. Um pacote chamado ser humano. Agora, eu tenho que tomar cuidado com a intensidade disso. Se ela é intensa demais, eu preciso tomar alguns cuidados e ficar mais ou menos de olho. Mas ansiedade e preocupações faz parte, né? Faz parte. Jesus, ele vive um momento de angústia terrível. Eu acho que eu vou citar esse texto aqui, lá no Getsemane, né? Lá no Getsemane, Jesus ele avista o monte do Calvário, ele entra no desespero total. E diz: Pai, eu não estou afim de morrer. Nas minhas palavras, né, que não sou tão bom conhecedor da vida assim, mas ele diz o seguinte: olha, eu não estou afim de morrer ali, não. Não. Temos um plano B? Temos um plano B? Afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa cruz, tira de mim esse momento. Então,
Aí eu preciso pensar, a intensidade de Jesus ali foi algo terrível. Foi muito intenso ele viu aquele momento. Aí eu preciso pensar, intensidade. Mas que a ansiedade e as preocupações, elas são boas. São maravilhosas. E vem do pacote. Um pacote chamado gente, né? Chamado ser humano. Pastor, tem duas perguntas maravilhosas aqui para vocês, eu faço já, porque enquanto o senhor falava aí, eu estava sorrindo, me lembrando de um momento que eu passei parecido com as suas palavras, né? Quando eu viajei para os Estados Unidos, pela Igreja Presbiteriana Independente, aí fiquei naquela ansiedade, porque lá é tudo controlado no relógio, minuciosamente, controladíssimo. Olha, nós temos que sair do hotel e chegar na igreja tal de tal hora. Agora, vocês devem acordar de tal hora. Pois acredito que eu perdi o sono naquela ansiedade de não errar a hora. Aí, quando eu estava sem sono, quando foi chegando 6 da manhã, eu fui para a banheira. Como eu perdi a noite do sono, eu adormeci na banheira. Aí a água escorreu da banheira, passou por debaixo da porta e começou a ir para o corredor. Daqui a pouco eu dormindo. E o pessoal na campainha do meu apartamento, lá no sono. Aí eles não aguentaram com a campainha e começaram a bater forte na porta. Foi quando me despertou o pastor. Quando eu olhei, minha Ninita, eu vi aquela banheira transbordante. Eu disse, eita, fiz uma baita de uma besteira. A água escorreu para fora. Aí já era tarde, recebi tanta reclamação da equipe. O que é que você fazia no banheiro de 6 horas, tomando banho? Deixa que eu com vergonha de dizer que eu estava dormindo lá. Isso foi o que? O que ele acabou de dizer. Aquela preocupação e ansiedade com o horário, né? Olha, eu vou adiantar aqui umas duas perguntas e vou partir para as duas últimas de Aldaísa. Aliás, tem a de Marcos também, né? E o reverendo Ricardo Henrique. Mas a minha pergunta para a doutora Ninita, na pandemia tivemos o isolamento, as incertezas, os medos, as tristezas, as inseguranças do que nem voltar mais. Para aí. Dessas e outras situações, qual a que mais aparece e quais as mais difíceis de tratar? Não vale responder todas, tá certo? Diga uma delas, fale sobre apenas uma, por exemplo, medos, incerteza, isolamento, tristeza, insegurança. Essas, como psicóloga, a senhora acha que apareceu no universo chamado Brasil, no universo chamado Nações em enfrentamento contra a pandemia? Uma está ligada à outra, né, pastor? É verdade. Mas acontece que o isolamento, o ser humano é um ser social. O isolamento, ele traz consequências drásticas para o ser humano, né? Você fica isolado, a saudade bate, a vontade de dar um abraço, eu que sou sinestésica, aí é meio complicado, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto. E logo no começo, agora não, agora amenizou mais, logo no começo da pandemia, meus filhos vinham aqui com medo, né? Aí, esse isolamento gera um medo, porque você fica com medo de quê? De ir, você quer ir, fica com medo, você está isolado. É uma coisa gerando outra. Mas é o isolamento que é a mola propulsora dos outros, porque você fica dentro de casa sem você poder sair, você pode ter tendência, quem tiver tendência à depressão, lógico que no momento de isolamento, os pensamentos voam, né? A carência aumenta e tudo vai sendo extrapolante. Então, vai gerando outras consequências e o adoecimento, muitas vezes, como ocorreu assim, a gente vê casos de doenças psíquicas, até se é a psique, nós somos seres de totalidade, vem também a questão da doença do corpo. As doenças do corpo exacerbaram as doenças da alma, as doenças psíquicas, e tudo ficou mais complicado por conta de quê? Do isolamento. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar juntos, nós precisamos desse contato. Então, isso daí gerou outras necessidades, né? Outras demandas. Caminhando para o fim, doutor Zé Rosa, diante dessas dificuldades aí que
que a doutora Ninita falou, uma outra pergunta é o suicídio. Existe desde que o mundo é mundo. Agora, na pandemia, teve um aumento? É uma pergunta, sim ou não? O que devemos fazer psicologicamente sobre aquelas pessoas que escaparam? Porque tem o tentante, né? Aquele que tenta se suicidar, escapa. Tem o que chega às vias de fato. E tem aquele que só pensa, que a família tem que estar por ali discernindo. Tem o que pensa, o que tenta e chega às vias de fato. Aumentou esse número de pessoas para o que não chegou a gente procurar psicologia para se tratar? Pastor, houve sim um aumento significativo, né? Brasil, nem tanto. Mas nós temos alguns países que já existe não vou dizer cultura do suicídio, mas uma tendência a suicídio. Japão, por exemplo, né? Nós tivemos um índice de suicídio entre as mulheres, um aumento, pastor, de 74%. Isso é assustador. Eu não sei se existe fim do mundo, mas para mim, se não for, é o fim do mundo, né? Entre as mulheres houve um aumento muito grande, 74% somente entre as mulheres, né? Então, houve sim um grande aumento nesse aspecto aí. Mas a pergunta também é interessante quando ela diz, né, o que devemos fazer psicologicamente, né? Procurar um profissional da área. Eu creio que o psicólogo ele tem um papel muito importante a desempenhar nesse tempo de isolamento social. E também a igreja, né? Quando a igreja diz que ela foi fechada, não, a igreja não foi fechada. Os templos fecharam, encerrou a atividade. A igreja, ela continua aí, nos escritórios, nas fábricas, nas ruas, a igreja, nas casas, a igreja, ela continua. Então, ela também tem um papel muito importante nesse aspecto. E uma das coisas que é muito interessante também a gente pensar é que quando o assunto é suicídio, a presença da família é extremamente importante. Não tem como você trabalhar tendências a suicídio sem a contribuição e a participação da família. E existe alguns apontamentos, alguns gatilhos que disparam que é preciso ser observado, né, da família, porque você fez uma colocação ali muito interessante sobre família estruturada, né, e hoje usa algumas expressões muito desnecessárias, que é família desestruturada, família desajustada, família desequilibrada, família... E isso, na realidade, isso não existe. Não existe família desajustada, família desequilibrada, família normal, existe família. E cada família tem os seus problemas, cada família tem as suas coisas. Às vezes eu olho para a família do vizinho, ela é perfeita, e a minha é cheia de problemas. Mas de repente ele diz para mim, a sua família é maravilhosa. Peraí, cara, eu que vivo lá, eu sei se é ou não é. Então, a grama do vizinho é mais verde, né? O mito da grama mais verde, né? Eugênio Peterson. Então a gente tem essa ideia. Então é muito importante. E como é que eu consigo perceber isso? É quando o indivíduo está numa tristeza excessiva. Aquela tristeza que toma o coração, a ausência do desejo, da vontade de estar com outras pessoas. Então existe uma série de coisas que a família precisa observar, e a alteração de comportamento, a roupa que está vestindo é diferente da roupa que vestia habitualmente. Então são coisas simples que a gente pode olhar para uma pessoa e perceber que tem alguma coisa que não está bem e precisa ser acompanhada, né? E eu vou assim, tratar, pensar e falar em morte e tal, demonstrar calma, despreocupação, desinteresse por algo, por coisas importantes, né? Por exemplo, eu não quero mais ir para a faculdade, eu não quero mais estudar, eu
perdi o sentido de viver. Então, são coisas que realmente a pandemia traz para a gente, porque o medo, ele gera isso na gente. O medo tira a minha esperança, ele tira a minha motivação, ele me faz esconder, ele me faz retrair, e os desafios que surgem para mim, eles são invencíveis, imbatíveis. Então, isso realmente gera esse desestímulo, esse não desejo, essa não vontade de brigar pela vida. Isso pode também gerar suicídio. Nós não vamos dar conta da demanda de perguntas que tem aqui no meu roteiro para considerar as pessoas que estão assistindo, né? Em consideração a elas, nós vamos fazer a delas agora. E quem sabe, se vocês concordarem, a gente tem a parte 2 com o restante das perguntas a partir da 14 para o restante. Eu quero logo colocar do Marcos, porque o Marcos coloca lá, adiante, deixa eu procurar, está aqui, é do Marcos, aqui, Dr. José Rosa, por que as lembranças familiares só surgem de madrugada quando temos o sono? Aí ele conclui dizendo: tempo que ainda tínhamos pai e mãe, né? É aquela mesma situação, perdeu o pai, perdeu a irmã, e agora ele já adulto, ele está lembrando do tempo que o pai e a mãe estavam ali. Mas mesmo assim ele perdeu o sono, e quando perdeu o sono, ele tinha essa lembrança na fase de adolescência. Então deixa eu ver se eu entendi o que ele quer perguntar, doutor Rosa. Porque as lembranças familiares, né? Eu acredito o seguinte, eu parto do princípio que eu tenho lembranças familiares como ele tem, como os senhores têm, como o Ninita tem, como todos nós temos. Então, se eu tenho lembranças familiares, em algum momento do dia, vou despertar essas lembranças. Só que nele vem de madrugada, Zé Rosa. Então, é um privilégio, né? Estar acordado, lembrar da família. O ruim é estar acordado e não lembrar de nada e perder sono. Não é como eu perdi pela ansiedade de acordar de 6 horas lá na América. Zé Rosa, é com o senhor. Não seria o contrário, não? Ele perdeu o sono e lembra da família, não seria o contrário, não? Pode ser, né? Talvez seja, eu acho que é o contrário, porque na realidade, às vezes a gente, eu acho que Ninita poderia falar sobre isso até melhor do que eu, porque ela é psicanalista e eu sou comportamental, então a gente tem uma certa distância, e eu acho que ela domina melhor do que eu, com certeza. Agora, durante o dia, o nosso cérebro é uma máquina, né? Por sinal, perfeita. Pensa numa máquina sem defeito, não tem computador igual. Durante o dia, nós recebemos milhões e milhões de informações, né? E o primeiro sono, as pessoas pensam que o melhor sono é o sono da madrugada, né? Mas não é. Marco, o melhor sono é aquele quando você chega em casa, bate um papo com a turma, janta, dá descansa um pouco, porque dormir cansado também não é um bom negócio. Deitar, eu estou cansado, vou deitar e dormir, não é um bom negócio, tem que estar descansado para você deitar e dormir. Aí quando você deita, de preferência num lugar extremamente escuro, o quarto tem que ser escuro, o quarto não é lugar para televisão, para rádio, para celular, o quarto é lugar para dormir. Então precisa ter um quarto assim. Então, porque esse sono, o primeiro sono, a gente chama de sono REM. Esse é o melhor sono que tem. Se você dormiu umas 3, 4 horas ao deitar, chamado sono REM, perfeito, você já recuperou as suas energias. E nesse período,
é que o cérebro vai trabalhar de uma maneira tranquila. Quando você deita, você nivela, então o coração trabalha exige menos do coração, né, do que quando você está em pé, exige menos do coração para bombear oxigênio em todo o corpo. Então, o seu cérebro vai fluir oxigênio, vai, como diz a turma, vai ventilar à vontade. E é nesse processo que ele vai, nesse momento, que ele vai entrar num processo seletivo. O que você viveu durante o dia, que te afetou de uma maneira negativa e positiva, haverá um momento seletivo. Algumas coisas ele vai deletar, outras ele vai armazenar. E aquilo que você já tem armazenado, essa gaveta pode abrir, colocar mais coisas e tirar mais coisas, um processo de renovação. E como você tem lembranças da sua família, isso não foi deletado de lá, não foi trocado. Eu creio que jamais será trocado, essas lembranças. E foram lembranças que te afetaram muito, muito mesmo. Então você vai lembrar com frequência. Né? Você não vai esquecer isso nunca. Isso vai ficar aí. A única diferença que deve estar acontecendo, ou se não está, vai começar a acontecer, é você lembrar, isso vir à sua mente, você lembrar de coisas, de detalhes simples e não sentir dor. Isso que pode acontecer, com certeza vai acontecer, você vai lembrar e não vai sentir dor. Mas de repente você não perde o sono e pensa nisso. De repente você perde o sono porque você pensa nisso. Você está me entendendo? De repente seja o contrário. Mas é só você que pode definir isso. Né? Eu creio que a Ninita, ela é uma linha mais freudiana, eu acho que trabalha melhor essa ideia. Foi muito bem explicado, né? Você explicou muito bem. Agora, o que acontece quando nós dormimos? O que acontece com o sono? Talvez o dele seja um sonho acordado, né? Mas o que é que acontece com o sono? Segundo Freud, o sono é realização de desejo. Quem sabe se esse desejo de reencontro com seus pais venha ou sonhando mesmo acordado, ou sonhando dormindo, mas venha, porque são as formações do inconsciente, né? O sonho, ele é uma formação do inconsciente. E essas lembranças que você está mais quietinho, o superego não está tão ativo, você está mais quietinho, vem à tona. E talvez você... Uma coisa, ninguém sabe se primeiro foi o ovo ou a galinha, né? Será que veio primeiro a lembrança e ele impediu de dormir? Ou foi ao contrário? Ou funcionou contrariamente? O que foi que veio primeiro? E como você se sentiu nessas lembranças? Essas lembranças vieram com dor, que aí tem outra conotação. Ou essas lembranças foram apenas lembranças? Então, são perguntas que só você pode responder. É o seu afeto. O que foi que lhe afetou? Como foi que essas lembranças lhe afetaram? O que foi que ocorreu aí? Essas lembranças foram agradáveis, eu posso me lembrar de um ente querido. Se eu realizei o luto do meu ente querido, a lembrança dele vai ser cicatrizes, vai ser saudade, mas não vai ser uma dor. Então, como é que você se sentiu quando vem o pensamento, quando vem a lembrança dos seus entes queridos que já se foram, como é que você está se sentindo? Se você está se sentindo com dor, precisa realizar o luto, meu querido. Precisa realizar o luto, né? Muito legal. Olha, tem chegado aqui 2 pastores, inclusive um é psicanalista, o pastor Thiago Teodoro, que é psicanalista, ele está dizendo que a live está excelente, trazendo muitos esclarecimentos. E nós estamos chegando longe, né? Está conosco o pastor Ricardo Lira, dos Estados Unidos, que é amigo nosso, é Recife, mas já reside lá há alguns anos, e é pastor e músico, né? Não vai dar tanto tempo para eles agora participarem de perguntas, porque nós vamos encerrar com essas próximas de Aldeísa, que é muito complexa, por sinal.
e do Ricardo Henrique, que está dizendo: amados, acreditei desde sempre que a teologia e a psicologia não somente devem andar de mãos dadas, mas como também Mateus 6 é o maior exemplo dessa parceria. O que vocês pensam, né? A gente já até mencionou o capítulo 6 de Jesus dizendo: não andeis ansiosos, porque veio comer. Ele está mencionando a parceria de Jesus com a psicologia. E a pergunta vai ser a Aldeísa, esposa do reverendo Renato. Ela está dizendo: como identificar a diferença? Que isso é uma pergunta que ela faz, que eu acho que muitos pastores eles confundem por falta de conhecimento e outros exageram no contexto, né? Como faz a diferença de uma pessoa endemoniada ou aquela que tem um surto psicótico? Vamos começar com essa. E a de Ricardo é sobre o que você acha da parceria entre psicologia e teologia. E pronto, essas duas a encerra. E se vocês concordarem aí, o doutor Zé Rosa, a doutora Ninita, a gente prepara a segunda parte, que eu poupei umas 5 perguntas para considerar nossos queridos irmãos, né? Vou deixar a expulsação de demônio aí por conta de vocês. Eu vou caminhar aqui nessa ideia da psicologia e religião. Psicologia e religião, elas podem caminhar lado a lado sem nenhum problema. Mas elas nunca vão se convergir. Jamais. Jamais elas vão se misturar. Isso é impossível. Quando houver um momento de convergência, haverá atritos. Não é difícil. Ela é realmente uma ferramenta muito interessante, mas quando se trata de psicologia e religião, elas caminham junto, uma contribui com a outra sem nenhum problema, contribui de uma maneira maravilhosa, mas lado a lado, cada uma no seu caminho, cada um no seu trilho, é como a trilha do metrô, estão lado a lado, mas jamais se unem, cada um cumprindo com o seu papel. A psicologia tem uma função, tem uma proposta clara a cumprir, a teologia também tem uma proposta clara e definida a se cumprir. Elas podem caminhar juntos, lado a lado, sim, mas se misturar, jamais. Jamais um pastor, mesmo que ele tenha formação psicológica, da área da psicologia, da psicanálise, ele não tem como levar isso para a tribuna da igreja. Não cabe lá. Psicologia não cabe na igreja. A igreja é lugar de desenvolver teologia. Portanto, a psicologia não pode ir para as tribunas das igrejas e muito menos a teologia ir para as clínicas. Por mais que, de repente, aí volta ao oposto. Mesmo que o psicólogo seja um baita de um pastor, ele tem que separar isso. Aqui eu sou psicólogo, não sou pastor aqui. Você quer conversar com quem? Com o pastor? Não sou a pessoa indicada para você. Aqui é uma clínica e nós somos profissionais da área da psicologia. Lá no gabinete da igreja, não sou psicólogo. Lá eu desenvolvo teologia pastoral. É outra coisa. Não dá certo, não mistura. Primeiro que o Conselho Federal não permite. Por isso, qualquer pastor que enfiar os pés pelas mãos, levar a psicologia para a tribuna da igreja, vai dar tudo errado. Como levar a teologia para a clínica também vai dar tudo errado. Elas andam juntas, sim, mas convergir, jamais. Se juntar, jamais. Tornar uma única ciência, jamais. Isso é praticamente impossível e também inaceitável. Porque Jesus, ele ensinou, pregue o meu evangelho. E ele nos deu a cartilha, né? Ele deu a cartilha. Então, não inventa a roda, não. Toca a vida. Boa.
Cada um com sua missão. Cada um com a missão. Cada um no seu quadrado. Verdade. E essa questão que a Aldeísa colocou, a senhora tem alguma postura da psicologia com a experiência vivencial da sua presença na igreja, né? A pessoa demoniada tem lá as características. A pessoa tem um surto psicótico, tem lá suas características. E agora, como diferente? A obsessão é questão dos pastores, não é questão da psicologia. A nossa missão é outra, né? Eu atendo lá na igreja, mas eu atendo, não misturo as coisas, eu atendo exclusivamente como psicóloga. Inclusive, na clínica do luto, lá, a gente diz sempre que a clínica funciona no anexo da Igreja Metodista. Não diz que é da Igreja Metodista, funciona no anexo. Porque lá nós não podemos falar em religião, nós não podemos, temos que aceitar todos os credos, né? Porque lá não sou evangélico, lá ia pessoas necessitadas que estavam sofrendo e precisando de ajuda. Então, é preciso, o pastor disse muito bem, pastor Zé Rosa, é preciso fazer esta diferença, cada um do seu quadrado, né? Cada um com sua missão. Isso. O pastor Ricardo está só justificando Ricardo, porque tem Ricardo Lira dos Estados Unidos e tem Ricardo Henrique de Natal, né? Ricardo está justificando, a gente entendeu, pastor Ricardo. Quando eu falei de mãos dadas, foi no sentido de parceria, é isso mesmo. Parceria. Eu sou pastor, não sou psicólogo, eu sou teólogo, sou filósofo, mas não sou psicólogo. Então, digamos que alguém precisa de um psicólogo. Essa parceria vai existir. Vou dizer, se você tiver condição, pega uma passagem para Fortaleza e vá lá falar com o doutor Zé Rosa. Ou então pegue o caminho de Lagoa Seca e vá falar lá na Igreja Metodista do Brasil com a doutora Ninita. Ou então procure a doutora Valéria na Assembleia de Deus ou Eliezer na Igreja de Lagoinha. Eu não vou arriscar dar uma de psicólogo, porque senão eu posso até responder, né? Como disse o reverendo Zé Rosa, né? Então, Ricardo, fica tranquilo, a gente entendeu. A parceria existe. Eu, inclusive, já enviei membro de igreja que eu pastoreei para psicólogo, porque eu sabia que ele indo ia fazer a junção entre o que eu já orava, já pedia a Deus e o que o psicólogo ia estar acompanhando, né? Não se preocupe que nenhum dos dois colocou a sua ideia abaixo, pelo contrário, levaram sua ideia. Então são essas as questões, nós vamos encerrar. Eu quero aqui agradecer primeiro a Deus, né, que nos uniu aqui nós três para conversarmos, foi muito salutar e muito gratificante, mas também agradecer a que fizeram as perguntas maravilhosas, né? Aldeísa, nem se preocupe que com certeza quando for psicótico, como eles chamam aí, os gatilhos, né? Ainda bem que não é gatilho da inflação, os gatilhos da mente, né? Da mente. Para aí a gente corre com essa pessoa para um psicólogo, porque não é dizendo que a pessoa está endemoniada que vai resolver, não. Pelo contrário, vai entristecer mais a família ainda. Existem os endemoniados? Existe, mas não estamos como negando a presença maligna neste mundo, mas também nem tudo é. E às vezes é um problema psicológico e o profissional preparado nas universidades vai tratar disso aí. Tá certo? Considerações finais, doutora Ninita, depois Zé Rosa, e se vocês podem ter uma segunda parte daqui a um mês, daqui a um ano, sei lá, vocês que sabem aí que estão ocupados, né? Doutora Ninita. Foi um prazer imenso, eu só tenho gratidão, pastor Jânio, por estar aqui, ter conhecido aí o pastor Zé Rosa, foi muito bom, e ter esse intercâmbio aí com os ouvintes, né? Todo mundo participando, isso é muito bom. São esses momentos que eu digo muito, que a gente está para esclarecer, para ensinar, para contribuir, para agregar valores. Eu acho que uma das formas de agregar valores são esses encontros que muitas pessoas participam, muitas pessoas tiram suas dúvidas, nós aprendemos e as pessoas aprendem, porque também nós somos eternos aprendizes, né? Eu sempre me coloco nessa posição de eterno aprendiz. Foi muito bom estar aqui, aprendi aí com
algumas coisas que eu não sabia aí com o pastor José Rosa. Foi excelente, né? Com as perguntas também, até com as perguntas nos ensinam. As perguntas que vieram até nós, elas nos esclarecem também e nos faz pensar. Então, eu só tenho esse momento de gratidão, primeiramente a Deus, por eu estar aqui, por essa oportunidade, né? E também ao pastor Jânio, ao pastor Zé Rosa e aos ouvintes que estão aí nos prestigiando e nos ensinando também, com suas perguntas maravilhosas. Um grande abraço para todos e a paz, né? Que Deus abençoe cada um. Quero também expressar aqui a minha gratidão e dizer que o privilégio e a honra de poder compartilhar essa tela com vocês foi muito agradável, muito gostoso, né? Conhecer a Ninita Lucena, né? Eu pensei que fosse parente do Caio, mas é um prazer. Ela é linda, ela é muito simpática, adorável. Obrigada. Prazer estar com você aqui, prazer muito grande mesmo. E poder também, mesmo aqui na tela, rever o meu grande parceiro aí do Rio Grande do Norte, trabalhando junto aí quase 5 anos, né? Juntos aí no seminário da Convenção Batista Nacional. Tentamos arrastá-lo para o meio Batista Nacional, aquela famosa pesca de aquário, mas não deu certo. Não era o tempo de Deus também, mas foi mais para vocês, foi prazer de ver as pessoas que nos acompanharam aqui no chat. Valeu, gente. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Meu pastor querido, estou à sua disposição. Estamos aqui em Fortaleza a serviço do Rei. Que Deus nos Basteriano, né, pastor Zé Rosa? É, mais ou menos por aí. Mistura de Batista por causa de Zé Rosa e de Martin Luther King e presbiteriano de nascimento, né? A Aldeia está dizendo aqui, está ainda presbiteriano por eleição. Ela está dizendo aqui, ainda estou esperando minha resposta, né? Adiantei a resposta dizendo da diferença entre o endemoniado e o surto psicótico, né? Tem que ter o discernimento de espírito for demônio. Na realidade, pastor, na realidade também, isso é muito simples, o porquê o psicótico você vai expulsar o demônio dele, não vai sair, porque ele não está endemoniado. Endemoniado você chegou e ele se reverencia, ele teme, com relação ao nome de Jesus. O demônio ele tem medo do nome de Jesus. Chegou no corpo e expulsou em nome de Jesus. O demônio foi embora, acabou, resolveu o problema. Agora, o psicótico você pode expulsar 3 vezes ali que não vai sair demônio, não vai sair. O demônio citou o nome de Jesus, ele vai embora. Ele tem medo do nome de Jesus, não é da gente. O senhor me fez lembrar aqui, igual um pastor que teve na época na Igreja Batista Calvário, chamado Romildo. E a gente até hoje chama ele de Romildinho, mas ele é um cavalão de homem, bem grandão, Romildinho, ó. E o cara é bem grandão, devia ser Romildo, né? Mas Romildo, uma vez, o cara se endemonou, fingido, né? E o cara tava cheio de mé, sabe? Cheio de mé. Aí o Romildo disse que os irmãos parassem de orar, que não era demônio, não. Desceu, que ele sempre foi não, né? E deu um bilição. O Ricardo Henrique deve estar rindo em casa, que é muito amigo do Romildinho. Desceu, deu um beliscão, o cara deu um grito, ai. Então não era demônio, não ia sair isso sendo, né? Era... O beliscão discerniu que ele estava embriagado. E o senhor me fez lembrar o quê? Se ficar olhando pelo psicótico, e se não for demônio, não vai sair, né? Ele vai para um tratamento médico, científico, psicológico. Eu quero agradecer a Sandra, né? Que acompanha desde o início, também bem pertinho aí, né, Zé Rosa? Está bem pertinho. E a Aldeísa e o Ricardo Lira lá dos Estados Unidos, e o Ricardo Henrique do Natal, meu colega de profissão, Marcos Jerônimo, que é professor de língua portuguesa, né? E outros mais aqui que entraram, não é verdade? Tiago Teodoro, pastor e psicanalista, certo? Todos vocês são sempre bem-vindos. E nós vamos combinar com os psicólogos, doutora Ninita e doutor Zé Rosa, ver se a segunda parte para chegar a outras perguntas que estavam em mente, mas que não deram. O nosso muito obrigado. Esse eu vou editar, entendeu? Fazer uma edição, depois vou colocar aí no canal. Ele vai direto hoje para o meu canal, mas de lá eu vou resgatá-lo para fazer uma edição, tá bom?
Muito obrigado, pastor Zé Rosa, mais uma vez, doutora Nenita. E da próxima, se Deus quiser, teremos também o reverendo Eliezer Neves, se assim nos permitir. Fiquem com Deus. Forte abraço. Foi muito edificante.